Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Vamos à nossa aula de Poder, Política e Estado para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos acompanhar? Vem comigo. Olá, vamos acompanhar aqui essa aula para o terceiro ano do ensino médio. Poder, Política e Estado. Então, quando a gente começa a discutir essas relações, primeiro a gente precisa definir razoavelmente o que é o poder, como que ele funciona, quais são as suas definições, como os autores clássicos percebem. Sim, uma definição geral, que razoavelmente tem um consenso entre as pessoas que estudam as relações de poder, seja na ciência política, na história, sociologia, nas ciências humanas em geral, é a capacidade de determinar o comportamento de outras pessoas. Quer dizer, quem detém o poder, ele tem a capacidade de interferir em situações. Como o nosso objeto aqui na sociologia é a relação entre indivíduo e sociedade, e entre os indivíduos, a pessoa que está acima nas relações de poder é aquela pessoa que potencialmente ela pode interferir em uma situação em relação a outras pessoas. Definir o curso de alguns processos. Então, essa seria a ideia do poder. O filósofo Michel Foucault ele vai assinalar algumas coisas sobre o poder. Foucault ele foi um dos principais estudiosos do poder, principalmente ele fazia análise das instituições sociais, como igreja, manicômios, Estado, a medicina, as fábricas. O principal objeto do Foucault era entender por que as pessoas se submetiam ao poder. Por que as pessoas eram disciplinadas pelo poder. Então, essa era a principal questão para o Foucault. Ele estuda principalmente as instituições a partir do século XVIII e ele começa a perceber o seguinte: olha, o que os teóricos falam até agora, quer dizer, o Foucault é um cara que escreveu lá na década de 60 e 70 do século XX. Eles têm uma preocupação muito grande com o poder dentro da estrutura estatal, como o Estado como o onisciente da vida das pessoas. Isso é uma verdade? Mas o processo do poder ele não acontece como um bloco homogêneo. Ele é muito mais disperso dentro da sociedade do que muitas pessoas imaginam. A capacidade de negociação, a microcapilaridade do poder, como ele assume diversos contextos e relações, isso é muito mais difuso. Então ele fala assim, onde está o poder? Ele circula na sociedade. Ele não é um lugar estanque. A relação de poder não acontece somente quando o Estado, por exemplo, através das suas forças policiais, vai reprimir a criminalidade, manifestações, etc. Até na mínima relação, por exemplo, no professor-aluno, é uma relação de poder. O professor percorreu um caminho para estar ali enquanto professor e ele define minimamente o curso das coisas na relação dele com o aluno, ainda que o aluno, em certas circunstâncias, tenha a capacidade de negociar com o professor. Não é que o professor esteja ali para sacanear ali ele, usar o poder, ou qualquer outro tipo de contexto entre duas pessoas, onde a pessoa que detém o poder e a pessoa que serve ao poder, que é subserviente, que é a dominada. Não, a pessoa tem o poder, ela pode usar ou não pode usar. Ele pode usar o poder para ter uma relação, sei lá, melhor com aquela pessoa. Não necessariamente o poder é algo negativo. Então é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. O poder é sempre relacional. Você precisa da relação entre o quem? O dominador e o dominado. E o poder ele possui uma capilaridade, quer dizer assim, o poder está sempre acontecendo na sociedade, ele circula. Seja na escola, que você está lá com o professor, o professor está submetido a outras pessoas, ou você como aluno também está lá na sua casa, né, submetido aos seus pais, ao seu tio, mas você também como pessoa, você tem autoridade e poder em relação a seu irmão mais novo. Então o poder ele está sempre, ele faz parte dos processos sociais. Então, nesse sentido, como que acontece o poder? Aí o Max Weber, que é um sociólogo alemão, na passagem do século XIX para o século XX, ele percebe o seguinte, na sociedade existem várias formas de poder.
E ele tentou montar um esquema geral para entender quais são os tipos puros de dominação. Como é que a dominação acontece legitimamente? Quer dizer, por que existe um dominador e aquele dominado obedece ao dominador? E ele falou que assim, existem alguns procedimentos, alguns processos. Por exemplo, dominação tradicional, baseada nos costumes. Exemplo, se você é criado em uma comunidade religiosa, existem aqueles preceitos religiosos, você interiorizou isso na sua intimidade e percebeu que aquilo ali é importante para a regulação da sociedade. Então, a pessoa que, por exemplo, o pastor, o padre que fala a você, ele exerce um poder de dominação baseado em argumentos religiosos da comunidade que você pertence. Então, baseado numa tradição. Ou então em sociedades que exaltam as pessoas mais velhas como um centro de conhecimento que tem que ser preservado, tem que ter um grande respeito às pessoas mais velhas. A mesma coisa, isso é uma tradição. As pessoas consentem e acham que aquele tipo de relação tradicional é importante. Agora, isso entra em atrito quando há momentos de transformação acentuada na sociedade. Mas quando a sociedade ela funciona de maneira razoavelmente estável, as tradições vão ser um papel importante da dominação legítima. A dominação racional legal é aquela baseada nas leis, principalmente as leis formais, a formação dos estados modernos no século XVI, ou então, por exemplo, o Brasil hoje, o que nós temos? Nós temos códigos de leis, temos juízes que vão julgar a lei. E a lei é o quê? É um conjunto de regras e letras que nós reconhecemos como importantes para regular a relação entre os cidadãos, mas que estabelece também relações de poder. Quem está certo, quem está errado, em que momento você pode utilizar. Não esqueçam que quem faz a lei são seres humanos. E o Estado ele não é uma coisa homogênea. Existem pessoas que dominam o mecanismo de elaborar a lei e outros não. Então a lei sempre vai tender a favorecer a alguém. Ainda por mais que a situação tenha que ser julgada entre iguais perante a lei. E a dominação carismática, que é muito comum a lideranças. Por exemplo, é baseada num carisma pessoal, a capacidade singular de uma liderança dominar a pessoa e ter um magnetismo natural. Mas vamos falar mais à frente sobre isso. Então, assim, isso são o que a gente chama de tipos ideais. Quer dizer que acontece de maneira separada? Não. Todos os tipos de dominação citados aqui, dominação tradicional, racional, legal e carismática, todas elas acontecem simultaneamente. Pode ser que em um determinado processo aconteça de maneira mais acentuada uma do que as outras e acabe encobrindo e a gente não percebendo que ela está ali presente, mas está. Então é o seguinte, vamos perceber as noções de dominação de Max Weber. Por exemplo, Hitler é uma liderança carismática na Alemanha, na década de 30. Ele ascendeu ao poder criticando que a Alemanha só perdeu a guerra porque os judeus sabotaram a Alemanha, não se envolveram com a guerra. Então as pessoas aderiram àquele discurso do Hitler, mas as pessoas também percebiam de alguma forma uma culpabilização dos judeus. Não era uma coisa nova na Alemanha, era uma coisa que foi construída gradativamente. Martin Luther King, ele chamou a atenção para um problema na sociedade, que era praticamente os Estados Unidos até a década de 1960, era um estado racial. Negros de um lado, brancos do outro. Veja bem os problemas que ainda hoje nós temos nos Estados Unidos. Então ele liderou um processo dos direitos civis, que negros e brancos fossem tratados de maneira igualitária. E por que ele se destaca? Porque não era todo mundo que estava afim de enfrentar o branco que estava no domínio do poder. É uma situação que, ao você assumir a liderança, você poderia morrer. E ele estava disposto e morreu. Então ele teve essa aderência, ele teve uma coragem e levou o movimento. O Bolsonaro é a mesma coisa, ele entrou na política, ele participou da política por muito tempo, mas ele conseguiu se eleger enquanto presidente, falando da pauta de segurança pública, falando de corrupção. No entanto, ele era pertencente ao sistema político já, ele fazia parte de tudo que ele criticava. Mas enfim, as pessoas acharam que ele se comunica bem, ele fala coisas simples de efeito que as pessoas acreditam que ele vai resolver o problema.
Então, é um aspecto de liderança. E o Lula, ele tem uma tradição na esquerda, presente a questão de resolver os problemas dos pobres, de resolver o problema da sociedade de maneira geral, das pautas de esquerda, e ele, desde o seu processo lá em São Bernardo do Campo, levar à frente a questão sindical como o seu meio de ascensão política, e depois ele foi ampliando a sua pauta e agregando, falar assim, não é só os operários, são os pobres. O que eu estou querendo dizer com todos esses exemplos? Essas pessoas são lideranças carismáticas? São, correto. Eu não estou entrando no mérito se eles estão certos ou se eles estão errados. Mas a questão é o seguinte, as formas de dominação que cada um deles realizam é a relação das suas capacidades individuais de comunicação, de olhar as possibilidades do momento e interferir naquele momento. Então, eles não surgem do nada. As pessoas são construídas a estarem numa posição de liderança. E eles percorreram o caminho, eles perceberam o contexto histórico, social e político e se inseriram no processo. E as pessoas perceberam que eles poderiam conduzir o processo e depositaram uma fé nessas pessoas. Então, esse é um dado que é importante. Pois bem, vamos agora fechar essa questão do Max Weber e o que a gente pode falar sobre as relações de poder e dominação. Independente dos exemplos que nós demos, Hitler, Martin Luther King, Bolsonaro, Lula, o que a gente tem que reter é que as formas de dominação acontecem de maneira simultânea. Quer dizer o seguinte, o que o Max Weber fez ao dividir as três formas de dominação, a tradicional, racional, legal e a carismática, foi dar ferramentas intelectuais, montar um quadro explicativo para que a gente consiga entender como os processos acontecem. E, seguindo aqui, exercer o poder significa pertencer a um contexto de relações e regras. Quer dizer assim, independente da liderança ali, todos eles agiram dentro de um contexto de regras. O Hitler se tornou um ditador, né? Porque compreendeu que as regras daquele momento possibilitavam. E eu não estou falando de regras necessariamente questões institucionais, legais. Eu estou falando também de questões sociais. O que as pessoas reconhecem como legítimo a se fazer? Porque o Hitler tinha que tomar uma atitude e tem que ser reconhecida pela população que aquilo ali é razoável, que aquilo ali é legal. Então, qualquer liderança ela tem que estar percebendo como os processos sociais acontecem, como os racionais legais também se processam. E as lideranças despontam pelas suas características individuais, né, e o contexto no qual eles estão inseridos. Então, isso aí fecha um pouquinho do que a gente pensou. Então, se a gente falou primeiramente do poder, depois falamos sobre as formas de dominação, agora a relação entre política e Estado. Se a gente for pegar a política, é uma concepção que vem desde a antiguidade, que é ainda hoje colocada. Por exemplo, lá em Aristóteles, no livro dele A Política, ele fala: o que é política para o grego? Entre os gregos são questões relativas à cidade, quer dizer, você discutir os problemas daquela comunidade com a qual você se relaciona. E ao discutir isso, você está fazendo política. A gente não tem que ficar percebendo a política, como no senso comum é colocado hoje em dia, como algo necessariamente negativo, mas faz parte das relações públicas entre os cidadãos de uma determinada comunidade. É a partir da política que as pessoas resolvem um problema. Se, por exemplo, é ano de eleição aqui no Brasil hoje, atualmente, em 2020, se um político fala que ele é contra a política, basicamente, no raciocínio lógico, ele está falando que é contra resolver as coisas. Não há outra forma de resolver as questões que não na política. Você pode não concordar de maneira ética e moral como muitos políticos se portam para resolver determinadas situações. Não quer dizer que a política seja algo negativo. Existem outros políticos que seguem regras éticas, morais, de acordo com como você pensa. Ou outros tentam chegar lá na vida política e ter o poder de decisão e não conseguem.
A gente tem que entender por que eles não conseguem lutar para transformar essas regras sociais e institucionais como elas funcionam e operam nos dias de hoje. Então, a forma de resolver os conflitos na esfera pública. Isso aí é a política. Quem coordena a esfera pública? Assim, o que interessa para nós é a nossa discussão aqui. A esfera pública ela é resolvida por quem? Quem coordena ela? O Estado. A polis grega é a cidade-estado. Então, o Estado ele é o quê? Uma ideia, tem um território definido, governantes que vão decidir pela maior parte da população, a não ser que seja uma democracia direta onde todos os cidadãos eles decidam as questões públicas. Mas, de maneira geral, é o Estado que vai cuidar dessas relações. Então, assim, vamos acompanhar essas imagens aqui. Tem uma placa de trânsito, tem o poder da polícia, tem um juiz. O que isso significa para a gente? Que é o Estado presente na nossa vida. Ele regula a nossa vida no trânsito. Se existem coisas que comprometem a segurança pública, chama os aparatos da violência. Ou a pessoa transgrediu a lei, foi presa pelo policial, quem vai julgar ela vai ser o juiz e ela vai sofrer a penalidade, seja lá qual for, prevista em lei. Então, o Estado ele é muito presente, por mais que a gente não perceba. Você vai comprar uma bala na padaria, tem o Estado ali presente, ele concedeu a licença para a padaria funcionar, a bala que você tem imposto embutido nela, a pessoa que foi produzir aquela bala também tem que ter uma licença do Estado. O Estado está presente na nossa vida em todos os momentos. Então, o que é o Estado de maneira geral? Forma racional pela qual as sociedades se organizam nas esferas econômicas, jurídicas, políticas, subjugando os grupos sociais. Quer dizer, é o Estado que coordena as vontades dos mais diversos grupos sociais, a partir de formas de coerção. Beleza? Não só forma de coerção da violência formal, mas também do convencimento que as pessoas precisam se portar daquela maneira. Aí entram as outras instituições, seja as instituições da justiça ou mesmo as instituições educacionais. Vocês estão aqui indo à escola, pertencendo a uma instituição para aprender a obedecer ao Estado de uma maneira, porque o Estado provê a escola na qual vocês estudam, seja ela pública ou privada, porque o licenciamento de qualquer unidade educacional vem a partir de quem? Do Estado. Então o Estado, sim, ele parece estar muito presente, que ao mesmo tempo ele é tudo e nada, mas ele está sempre presente. Essa que é a grande questão. Vamos ver agora algumas percepções sobre o Estado. Então, uma das grandes as percepções do Estado que eu estou colocando aqui para vocês são as teorias, como as pessoas pensaram a organização do Estado, por que ele participa da organização de vida e sociedade. Um dos primeiros a pensar sobre isso foram os contratualistas. Então, o que eles percebem? O Estado ele só existe e é resultado de um consentimento entre os cidadãos, a sociedade civil e de uma estrutura estatal. Quer dizer o seguinte, o Estado ele só existe como tal porque os cidadãos o legitimam a sua existência. É difícil a gente fazer esse exercício porque a gente nasceu, é criado e vive em uma situação de Estado. O Estado ele é muito longínquo nas relações humanas. Mas é possível existir uma sociedade sem Estado? E existiram, né? Comunidades que viviam uma vida extremamente simples. E a partir dessa vida simples, lá no passado, bem distante, que esses contratualistas começaram a perceber que a ideia é que as comunidades humanas, em algum momento, necessitaram da organização do Estado. Lembrando a definição do slide anterior. É uma organização racional que visa coordenar a vida humana, seja na esfera econômica, política, jurídica, seja lá qual for. Então, nessas percepções sobre o Estado, o que os contratualistas falam de maneira geral? Veja bem, os contratualistas são vários teóricos. Eles discordam em alguns pontos, às vezes não são claros. O que eu vou colocar aqui para vocês é um esquema geral de como todos eles pensam. Depois a gente vai ver por parte, um por um de um pouco deles. Por exemplo, ele fala o seguinte, a vida simples chama-se de estado de natureza. Quando as pessoas viviam numa relação de cooperação razoavelmente harmônica e
em um dado momento da história da humanidade, essas relações se tornaram mais complexas, começaram a existir conflitos dentro da sociedade. Aí eles pensaram o seguinte: olha, para resolver esses conflitos dentro da sociedade, a gente precisa de um órgão, uma estrutura, alguma coisa superior a todos os cidadãos e indivíduos que nos coordene e acabe com os conflitos, que ele pacifique as relações entre os indivíduos. Eis aí que surge o Estado, que é um contrato entre os indivíduos e o Estado, que vai ser organizado pelos governantes. Então, essa é a visão geral dos contratualistas. Por exemplo, um dos primeiros contratualistas foi Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, o que ele percebia? Veja bem, agora, quando a gente fala de estado de natureza entre os contratualistas, vão ter diferenças. Ele falava que o estado de natureza era um momento de guerra, não era um momento de harmonia. E o Thomas Hobbes ele vive no momento das guerras de religião na Europa, quer dizer, uma guerra entre católicos e protestantes. Ele fala o seguinte: olha, como é que a gente acaba com essa guerra? Como é que a gente acaba com a morte matada? Né? A preocupação dele era que as pessoas morressem de morte natural, por alguma doença, porque já eram bastante velhos, etc. E a solução que o Hobbes fala para sanar esse problema das mortes matadas, a morte pela violência, que é criar a figura do Estado. O que seria o Estado? Aí ele faz uma comparação. O Estado seria como o Leviatã, que era um monstro mitológico que absorvia a tudo e a todos. O Estado é assim, ele tem que o quê? Absorver a tudo e a todos que estão fora do sistema de regras e estão causando guerras e conflitos. Então, todos os cidadãos que estão ali convivendo no sistema de regras, ok. Aqueles que estão fora do sistema de regras, querem conturbar a vida social, serão punidos. Então é essa a figura. Então, para que o Estado o proteja, o cidadão tem que entregar os direitos ao Estado. E o Estado vai tutelar o cidadão e protegê-lo e trazer segurança. A ideia do Estado, para o Hobbes, é o quê? É uma ideia de manter a segurança das pessoas. Continuando aqui, o John Locke, ele vai ser o precursor de muitas e vai influenciar, suas ideias vão influenciar muito os Estados Unidos, a ideia de liberdade. Então ele é um autor bastante importante por conta disso. Ele tem uma visão diferente do Hobbes. O estado de natureza não é um lugar violento, sangrento e tudo mais. O estado de natureza, as pessoas já eram livres, já tinham seu direito à propriedade, mas esses direitos e as leis elas não eram claras. Então, o que ele percebia em relação ao Estado, qual era a função do Estado? O Estado deveria ser criado para garantir a liberdade e a propriedade privada de cada cidadão. Quer dizer que o Estado ele deveria ser um árbitro. O Hobbes fala isso de maneira geral, mas o Hobbes, a preocupação primeira dele é o quê? Com a segurança. O do Locke é para legitimar os direitos já existentes. Então, essa que é a ideia, a percepção dele sobre liberdade. Quando ele fala liberdade, propriedade, ele está falando de direitos naturais. Tá? Todo cidadão tem direito à vida, à liberdade, à propriedade privada. Eles também são chamados de justnaturalismo. O Jean-Jacques Rousseau, ele fala que o estado de natureza é um lugar de felicidade. Então a ideia é similar ao Locke. E a existência da propriedade privada criava a distinção entre os cidadãos, quer dizer, pessoas com mais poder do que outras. Então, o que o Estado ele era importante, por que ele deveria ser criado? Para garantir a igualdade de relações. Mesmo que a propriedade ela cria um mundo de proprietários e não proprietários, de ricos e pobres, é o Estado que, mesmo nessa parte da população mais vulnerável, vai garantir a igualdade de tratamento, que todos tenham os mesmos direitos. Se quem de vocês forem traçar uma carreira na área jurídica ou nas ciências sociais, ou mesmo que não vá, perceba como essas ideias estão presentes nos debates jornalísticos sobre democracia, qual é a função do Estado, qual é a relação que nós, cidadãos, devemos ter com o Estado conosco.
Então, esses pensadores foram muito importantes, justamente fundaram as bases do pensamento moderno e do que nós compreendemos como percepção de Estado. Alguns tendem mais para o Rousseau, outros mais para o Locke, outros mais para o Hobbes, mas enfim, são pensamentos extremamente presentes, por isso que nós os estudamos. O Marx ele vai na esteira do Rousseau. Nos escritos do Marx não há nada que indique que ele tenha lido diretamente o Rousseau, mas ele percebe o diagnóstico do Rousseau. Ele fala, olha só, o Estado moderno, esse Estado que foi criado a partir do século XVI, que organizou a burocracia, os exércitos profissionais e legitimou a propriedade privada, ele criou essa distinção entre proprietários e não proprietários. E o signo da propriedade é a distinção entre os homens. É o fator, é a variável fundamental da desigualdade entre os homens. Nesse sentido, é o seguinte: a partir do momento que você não tem um Estado lá muito bem organizado, você tem proprietários que são mais poderosos que não os proprietários, é natural que dentro das estruturas do Estado, as pessoas proprietárias se legitimem a usar o poder e o Estado em benefício próprio. Então, cria-se uma situação de luta de classes, que o Estado, qual é a finalidade do Estado? Em tese, é atender a todos de maneira igualitária. Né? É isso que o pensamento liberal prega e isso que a maioria das pessoas, por exemplo, juristas, que aparecem na televisão, que vocês percebem, falam. Mas na prática, o que o Marx fala é o seguinte: o Estado pode ser democrático, ele pode ter leis que igual, mas ele tende a atender interesses de classe. E, para isso, em tese, na teoria do Marx, para acabar com essas desigualdades, você tem que acabar com a ideia de propriedade. Se a propriedade que causa a diferença entre os homens, a desigualdade, e que cria relações de dominação e do dominado, então esse é o fator essencial. Tá? Então, é basicamente uma discussão sobre democracia, por exemplo, democracia, acesso à justiça e etc. Quem que quer dizer que a justiça no Brasil não funciona? Ou funciona melhor para quem tem dinheiro para pagar os melhores advogados? A discussão que o Marx fala é basicamente essa. Porque o Estado ele acaba atendendo a interesse de classe. A questão da justiça não tem a ver com a igualdade, com a lei de que as leis sejam aplicadas necessariamente, mas com a capacidade que cada cidadão, de maneira diferente, tem de pagar o melhor ou pior advogado. Não tem a ver necessariamente com certo e errado. É nesse sentido que o Marx pensa, que eu acho que é o exemplo mais próximo que nós temos aqui. Seguindo aqui, o Max Weber, ele fala o seguinte: o Estado possui o monopólio legítimo da violência. Essas são as definições que mais aparecem na ciência política. Quer dizer o seguinte, que significa que somente o Estado tem a legitimidade de usar a força legítima. Por exemplo, você pode ficar vendo assim: existem muitas coisas erradas no país, eu vou montar uma gangue e vou fazer justiça com as próprias mãos. Não pode. A única pessoa que pode usar legitimamente a força é o Estado. Como que a gente percebe isso? Polícia, civil e militar, exército composto pelo forças armadas compostas por exército, aeronáutica e marinha. Então eles têm essa possibilidade. Quer dizer assim, o cidadão pode usar a força só em defesa da sua própria vida, em legítima defesa. Então esse que é o caso. Os estados ao longo da história, a gente tem duas grandes divisões, né? Em estados. Um dos primeiros tipos e que apareceram maior parte, com maior regularidade nas sociedades foram o quê? Os estados autocráticos. São as formas mais longevas na história e como características primordiais temos medidas impositivas do governante e de seu pequeno grupo restringindo as liberdades individuais. Quer dizer, todo estado autocrático ele é autoritário, ele limita a liberdade do cidadão. Os cidadãos não possuem tantos direitos assim garantidos. Exemplos mais notórios: a monarquia absoluta, regimes totalitários. Eu não gosto muito desse nome, dessa nomenclatura totalitários, mas vocês vão ver isso no livro didático de vocês. Por exemplo, o regime nazista na Alemanha no início do século XX e a União Soviética stalinista, e
estados autoritários como as ditaduras na América Latina. Por mais que ditadores fossem continuamente trocados, eram estados organizados que governavam limitando a liberdade das pessoas. Não existia a ideia de livre expressão, o ir e vir. O Estado era completamente arbitrário e intransigente. Então essa é uma característica dos estados autocráticos, aonde existe ainda hoje. Cuba caminha nesse sentido, Venezuela, China, Coreia do Norte, são países que possuem estados autocráticos. E os mais recentes, que são os regimes que vêm crescendo ao longo da história, são os estados democráticos, criados pelos gregos no modelo de democracia direta. Entretanto, foi se modificando ao longo do tempo. Principal característica é a alternância de governantes e garantir a liberdade dos cidadãos. Exemplos: monarquias parlamentares. Mas não tem o rei. Tem o rei, mas o rei não arbitra muita coisa. Quem arbitra numa monarquia parlamentar é o primeiro-ministro, que é onde as liberdades individuais estão garantidas numa Constituição. O poder do rei é legitimado. Não é igual no outro exemplo de uma monarquia absoluta, que o rei fazia o que bem entendia. Não funciona assim. Repúblicas parlamentares, por exemplo, a Alemanha tem um primeiro-ministro, existe o chefe de Estado, né? E tem o chefe de governo. O governo é aquele que resolve as questões internas de administração do país. E repúblicas presidencialistas. Por exemplo, o Brasil, como os Estados Unidos, né? O nosso modelo constitucional é inspirado nos Estados Unidos, foi inspirado nos Estados Unidos. O presidente, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado, quer dizer, ele é chefe das Forças Armadas, é ele que é recebido em outros países, ele que assina tratados internacionais, mas também governa o país internamente, ele que cuida por exemplo, de questões de quanto vai gastar em educação, quanto vai gastar em saúde, vai investir mais em segurança pública, não vai. Então, o presidente, na República Presidencialista, o presidente acumula essas duas atribuições. Democracia. A democracia, ela começou lá com os gregos, né? Significa a ideia, né? Na origem, na etimologia da palavra, chama-se governo do povo, mas funcionava o seguinte: em assembleias. Lá nas assembleias, né, que são grandes reuniões, as pessoas definiam como resolver as grandes questões públicas, quer dizer, aquelas questões que afetam a comunidade. Abria-se a votação, as pessoas decidiam o melhor caminho para elas. Qual era a característica dela? Era uma democracia direta, onde todos os cidadãos participavam. Não, isso era possível? Era possível por o seguinte, porque quem era considerado cidadão era um número muito pequeno da população ateniense. Eram somente homens que não fossem estrangeiros, filhos de escravos, nem descendentes de estrangeiros, crianças também não votavam, mulheres não votavam. Então, era possível você fazer uma representação direta, né? O funcionamento direto da democracia. Isso acontecia. É difícil de acontecer hoje? Por exemplo, como é que a gente tem milhões de habitantes, a gente tem lá 200 milhões de habitantes aqui no Brasil, como é que a gente vai juntar, vamos supor que sejam, estou chutando, tá, gente? Sejam 80 milhões de pessoas votantes, adultos com seus direitos políticos. Como que a gente vai juntar 80 milhões de pessoas para resolver cada coisa, cada pauta do país? É uma situação muito difícil, não sei se isso é factível. Talvez hoje em dia, com a internet, alguns tipos de plebiscitos e referendos sejam possíveis, mas é um caminho a se falar. E o que a gente tem de democracia hoje são as democracias liberais, quer dizer, influenciadas pelo liberalismo, que todos nós devemos assegurar as liberdades individuais, direito à vida, à propriedade, a direito à liberdade de expressão, ir e vir. Então surgiu na queda do antigo regime, no século XVIII, declínio do antigo regime, e adentrou o século XIX e vem até os dias de hoje. As principais referências da democracia liberal, primeiramente temos os Estados Unidos, que rompeu com a Inglaterra lá no século XVIII, se tornou um país independente, primeira república presidencialista na América, e depois a França foi no mesmo sentido de uma democracia liberal. Como funciona? Através de eleições periódicas, onde o cidadão escolhe representantes que irão governar. Vejam bem, no século XVIII a gente já tem esse problema da limitação do quê? Da participação de todos para decidir as questões públicas. Então, nas democracias liberais, nós delegamos o poder
a uma pessoa para ela resolver o problema por nós, porque teoricamente, ao depositar o voto naquela pessoa, aquela pessoa está te representando. Agora, se ela vai fazer ou não vai fazer o que você pensa, é uma outra questão, e é exatamente esse ponto que é a crise de representação hoje no mundo atual das democracias. As eleições são periódicas para a alternância de poder. Isso aí é o fator essencial da democracia liberal. Você tem que estar continuamente mudando os governantes. Divisão em 3 poderes. Foi influenciado muito pelo Barão de Montesquieu. Ele fala lá no Espírito das Leis para não acontecer os problemas de um acúmulo de poder, como existiam nas monarquias absolutas. Até o século XVIII, nós dividimos o poder. Esse poder vai ser o legislativo, judiciário e o executivo. Cada qual vai ser independente e um limita o outro. Por exemplo, esse é o chamado sistema de freios e contrapesos das democracias liberais. Por exemplo, o presidente, a gente teve vários atritos agora do presidente com o STF. Quer dizer o seguinte: o STF representa, né, o primeiro escalão do poder judiciário e ele está limitando as ações do Bolsonaro por acreditar que algumas ações dele são anticonstitucionais. Então isso faz parte do jogo democrático. Do mesmo jeito que o Bolsonaro pode, em determinadas situações, limitar o poder do STF. Por exemplo, é o presidente que nomeia quem vai ser o ministro do STF. O Bolsonaro vai poder fazer 2 indicações ao longo do seu governo. E por fim, características. É uma democracia indireta ou representativa. Gente, existem outras variações da democracia, mas no geral, para vocês guardarem para a prova do vestibular do Enem, são esses 2 grandes modelos de democracia. A democracia moderna liberal, que é de representação, e a primeira, a fundacional, a grega, que era a democracia direta. Sistema de governo. O que define um sistema de governo? É a relação do poder executivo com o legislativo, né? Como eles se relacionam. Por exemplo, no parlamentarismo, quem administra o país, quem toma as decisões, é o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. É ele que vai saber, gasta tanto em educação, gasta tanto em saúde. É ele que resolve. E o chefe de Estado é exercido pelo monarca ou presidente. Quer dizer, ele que assina acordos internacionais, ele que faz as questões mais diplomáticas com outros países. Então, ele tem essa figura. Cada um cuida de um aspecto da organização e assegurar a soberania do país. O primeiro-ministro ele é escolhido pelo parlamento. Quer dizer o seguinte: se o Brasil hoje fosse parlamentarista, quem seria o primeiro-ministro? O Rodrigo Maia, porque ele é o presidente da Câmara dos Deputados, que é lá o parlamento brasileiro. Então é assim que seria caso o Brasil fosse uma república parlamentarista nesse sentido. E o presidencialismo? O presidente é simultaneamente chefe de governo e chefe de Estado, que é o caso do Bolsonaro, do Trump. Então, é assim que nós temos. Gente, é isso. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Tá aí a nossa bibliografia. Forte abraço.